Próxima parada, estação entrevista. E uma pesquisa pioneira feita por um grupo de hospitais, Rede e Instituto de Pesquisas Brasileiros, verificou que o uso de hidroxicloroquina sozinha ou associada à azitromicina não mostrou um efeito favorável na evolução clínica de pacientes adultos hospitalizados com formas leves ou moderadas de Covid-19. Catarinenses estão entre os pesquisadores e a gente conversa agora com o médico pneumologista e intensivista do Hospital Nereu Ramos, Dr. Israel Silva Maia. Boa tarde, doutor. Você integrou esse grupo de pesquisa. Como que ela foi feita e quais os resultados apresentados? Boa tarde, Morgana. Boa tarde a todos os ouvintes. Essa pesquisa ela foi coordenada por vários hospitais, por isso ela é chamada, então, coalizão, inclui vários hospitais de São Paulo, Porto Alegre e também redes de pesquisa clínica, que é a BRICNET e a BCRI, e nós fomos então alguns dos pesquisadores que fizeram a pesquisa em outros centros fora de São Paulo, Porto Alegre, como por exemplo aqui em Santa Catarina. Eu fui um dos pesquisadores responsáveis pela pesquisa na Grande Florianópolis, onde participaram vários hospitais, como o Hospital Nereu Ramos, o Florianópolis, o Hospital Regional, o CEPOM, o HU, o Hospital Bahia Sul, dentre os hospitais privados. E foi uma pesquisa muito importante para nos dar como resposta se realmente a hidroxicloroquina faria diferença na evolução clínica dos pacientes que utilizassem a hidroxicloroquina com aquele quadro de Covid que a gente chama leve a moderado, aqueles pacientes que têm sintomas, mas eles precisam ser hospitalizados por um fator de risco qualquer, de complicação, ou porque eles precisam de oxigênio, né, administrar oxigênio por catéter, mas eles não estão graves o suficientes para poder estar em ambiente de UTI. Eles precisavam da internação, mas não graves o suficiente. E aí, quando comparou-se a hidroxicloroquina, associado ou não com a azitromicina, com aqueles que não receberam, então o que se mostra? Quando eles são avaliados 15 dias depois da internação deles, o que se vê é que a evolução clínica foi favorável nos 3 grupos, né? Então, independente dele ter utilizado hidroxicloroquina ou não, esses pacientes não representou que melhoraria a evolução clínica em 15 dias ou diminuiria risco de piora da Covid ou da doença em 15 dias. Doutora, a gente teve 9 estudos, né, voltados a esse tema, e aqui em Santa Catarina nós tivemos o centro de recrutamento desses pacientes, é isso? O que aconteceu com os pacientes do estudo? A gente teve efeito colateral registrado, número de óbitos, como é que foi? Então, a coalizão, ela, como você disse bem, ela tem então 9 estudos, né, que estão em andamento, sendo que desses 9, 4 já finalizaram, e esse que nós estamos falando agora é o que nós chamamos de coalizão 1, né, que já foi publicado. Os outros 3 nós estamos aguardando os resultados, então a gente não tem ainda esses resultados para poder colocar para a população. Em termos do coalizão 1 da hidroxicloroquina, o que a gente viu é que os pacientes que tomaram a hidroxicloroquina, quando comparado àqueles que não tomaram, eles tiveram mais alterações de função hepática. Então, existiu um aumento de uma enzima hepática específica que mostra injúria, né? Então, esse aumento foi maior naqueles que tomaram do que aqueles que não tomaram. E, além disso, também o risco de arritmias nos pacientes que tomaram a hidroxicloroquina foi maior do que aqueles que não tomaram, porque existe uma medida específica ali no eletrocardiograma que a gente mede
em todos os pacientes, e quando essa medida está alargada, que nós chamamos de intervalo QT, isso aumenta muito as chances, aumenta muito o risco de arritmias graves, né? Então o paciente acaba ficando com uma possível diminuição da pressão, palpitação no peito, e isso tudo pode agravar o quadro dos pacientes que utilizam a hidroxicloroquina. Então a gente, além de não ter benefício clínico para os pacientes com Covid-19 de leve a moderado, já infectados e com quadro leve a moderado, a gente teve aumento dos riscos de arritmia, aumento dos riscos de lesão hepática nesses pacientes. O que é muito importante a população saber para poder, então, se precaver e tomar a medicação quando for realmente bem indicada, mas para esses pacientes a gente não teve nenhuma melhora. Doutor, uma carta assinada por uma série de médicos do estado foi encaminhado ao governo pedindo um protocolo de tratamento, né, da Covid-19, incluindo esses medicamentos. A partir dessa pesquisa, se entende que nesse momento não seria viável, então, o uso? A partir dessa pesquisa, se entende que não seria viável o uso para os pacientes aos quais a pesquisa foi específica, que são aqueles que já infectados pela Covid-19, que desenvolveram um quadro leve a moderado com necessidade de internação. Então, esses pacientes, o uso da hidroxicloroquina não mostrou melhor. E a metodologia do estudo foi uma metodologia muito bem feita, onde nós, então, temos uma comparação daqueles que usaram com aqueles que não utilizaram, e foi tão bem feita que foi publicado no maior periódico, na maior revista médica do mundo, né? Então, ou seja, isso ele dá uma condição para a gente para dizer que esses pacientes, a hidroxicloroquina não muda a evolução clínica. Em relação ao protocolo, eu não tenho ciência de todos os aspectos do protocolo, para qual a população que o protocolo exige, ou solicita, melhor dizendo, solicita tratamento. Então, eu não tenho ciência disso, né? A única coisa que eu digo é que o que eu acredito são em estudos metodologicamente bem feitos. Esses estudos, eles estão sendo publicados aos poucos. Esse estudo que nós fizemos, então, da Coalizão 1, foi um estudo desse nível de qualidade e, portanto, para essa população específica, nós, então, não recomendamos a utilização de hidroxicloroquina. Esse estudo justamente foi publicado, como você comentou, no New England Journal of Medicine no dia 23 de julho. Ele contou com o apoio de quem? Foi aprovado pela Anvisa? Sim, ele foi inicialmente aprovado pela Anvisa. Então, antes de nós submetermos o protocolo à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que é a CONEP, ele foi aprovado pela Anvisa. A partir do momento que ele foi aprovado pela Anvisa, ele seguiu para a CONEP. A CONEP, então, ela aprovou o estudo do ponto de vista ético e encaminhou para os diferentes, como são vários centros recrutadores, entre eles Florianópolis, Criciúma, Blumenau, Joinville. Então, a CONEP encaminha para esses centros individualizados, né, que estão em outras áreas, para aprovação do Comitê de Ética local. E o Comitê de Ética local também precisa aprovar, e aprovou, para que o estudo fosse realizado nesses hospitais, os quais Santa Catarina participou. Então, ele é um estudo todo regulado, né, do ponto de vista ético, do ponto de vista de Anvisa, e também foi um estudo que foi, apesar de patrocinado
por um laboratório, mas o patrocínio ele veio a partir da doação da medicação a qual estava sendo estudada, então, que é a hidroxicloroquina. O laboratório não teve participação nenhuma em termos de metodologia, de gerenciamento do estudo. O único papel do laboratório EMS, que foi quem nos forneceu a medicação, foi doar a medicação para o grupo de pesquisadores para que fossem distribuídos no Brasil como um todo. Médico pneumologista e intensivista, Dr. Israel Silva Maia, obrigada pelas informações. A gente segue acompanhando então o desenvolver dessas pesquisas. Um bom trabalho. Muito obrigado pela participação. Você está no Estação Notícia.